Olá, quero agradecer ao convite do nosso amigo Luiz para fazer esse vídeo de um assunto que eu amo tanto, que é a respeito da alma dos animais, para essa nossa casa, que é o SEAV, um farol, né, de luz, trazendo para as pessoas tanta clareza, tanto acolhimento e esclarecimentos a respeito da doutrina espírita, codificada por Kardec. E que tantas coisas, né, tantas notícias nos traz do mundo espiritual. Então, muito obrigada, Luiz, por essa oportunidade. E acho que os nossos amiguinhos, né, os nossos irmãos menores, com certeza também agradecem muito por essa oportunidade, né, de alguém falar por eles, mais alguém, né, que esteja falando por eles em relação à sua evolução, em relação ao seu processo evolutivo, a sua possibilidade, né, de crescimento e de transformação ao longo das experiências encarnatórias. Então, é o seguinte, antes de começar, eu gostaria de pedir a todas as pessoas que forem ouvir, que forem assistir a esse vídeo, para deixarem de lado um pouquinho qualquer concepção que já tenha a respeito de animais, sua alma, sua vida, sua morte, sua passagem aqui na Terra, porque quando nós nos abrimos para ouvir as coisas, muitas coisas novas a gente aprende, muitas coisas novas a gente ouve, né? E que nos ajuda a ampliar esse conhecimento, nos ajuda a enriquecer, né, o nosso conhecimento a respeito dos nossos amiguinhos. E a doutrina espírita, ela vem ao longo dos anos ajudando tanta gente a clarear tanta coisa, né, a entendermos tantas coisas, a nos compreendermos como pessoas, como espíritos, né, infinitos que somos. Bom, e Kardec, na Revista Espírita, de fevereiro de 1865, disse o seguinte, que o Espiritismo não era a última palavra, né, quanto às suas consequências, mas com certeza era inabalável na sua base, porque era firmada em fatos. E isso é uma coisa que ele deixa muito claro, né, que como a doutrina é ciência, filosofia e religião, ela é baseada em cima de muita pesquisa. Então, não é uma coisa que foi dita uma certa vez por um determinado espírito. Não, foram muitas as comprovações, foram muitos os espíritos que foram ouvidos, né, e que foram codificados, né, nessa codificação que Kardec fez. Então, foram muitas as informações que vieram de várias partes, né, do planeta, vamos dizer assim, trazendo essas informações do plano espiritual. E Kardec, então, fala sempre que a doutrina ela é baseada em observação. E nos dá esse conselho, né? Então, antes de qualquer conclusão, antes de qualquer palavra final, observem, analisem, né, com um olhar aberto, mas com um senso crítico também, né, porque muita coisa a gente ouve, ainda mais no mundo de hoje, né, com tanto acesso à internet, com acesso tão fácil, né, e o Livro dos Espíritos, né, Kardec nos fala também na Revista Espírita, só que de 1866, que o Livro dos Espíritos não é um tratado completo sobre o Espiritismo, mas ele traz as bases de uma doutrina, de um conhecimento que precisa ser, né, mais desvendado, mais acrescido das informações do plano espiritual. Então,
todo o conhecimento foi passado ali, que era possível ser passado na época. A gente tem que considerar que o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita foi codificada há muito tempo, numa época em que muita coisa não podia ser dita. Primeiro, porque haveria uma rejeição muito forte da população, né? E segundo, porque muita coisa a gente ainda não tinha condições de compreender. Então, assim, muitas das coisas dentro do próprio Livro dos Espíritos, a gente vê escrito, olha, isso vocês ainda não podem compreender, isso ainda não vos é dado saber. Com o tempo, né, essas coisas todas vão sendo esclarecidas. E a cada época a gente vai recebendo mais e mais e mais informações. Então, a gente precisa ter paciência e perseverança. Então, né, na Gênese, a gente vê o seguinte, Kardec afirmando para a gente que todas as ciências, sem exceção, são fruto de observação, né? Então, são observações apoiadas em observações anteriores, coisas que precederam, né? Tudo levando em consideração um ponto conhecido para chegar a um desconhecido. E ele nos orienta também a não desconsiderar todo o conhecimento de outras filosofias que já nos foram trazidas por outras pessoas também iluminadas, outras pessoas também inspiradas, também enviadas a nós com conhecimento para o nosso próprio crescimento, para a nossa evolução. Então, assim, Kardec fala isso para a gente no Livro dos Espíritos, que é para a gente não achar que as doutrinas antigas, que as filosofias antigas estão ultrapassadas, mas que elas trouxeram a base, né? Que elas vieram antes de acordo com aquilo que era possível na época de cada uma delas, né? Bom, e todos os... Agora, entrando um pouquinho, né, na natureza, tudo se transforma, né? E assim também nós nos transformamos, o nosso princípio espiritual, que começa lá, né, adormecido no mineral, ele vai aos pouquinhos acordando, sendo manipulado, sendo não manipulado, mas tendo a oportunidade de evoluir, né? Vivenciando várias experiências, vivenciando 1000 estágios, né? Até chegar no estágio hominal, onde nós nos encontramos hoje e que provavelmente não é o nosso último, não é essa a última forma que a gente conhece. Claro, o estado hominal na Terra é esse que a gente conhece, mas ainda deve haver algumas transformações, assim como ao longo do tempo houve uma transformação no corpo físico, também houve uma transformação no corpo perispiritual, porque tudo faz parte da evolução, né? E o interessante é a gente observar que a semente, né, ela tem todo o potencial da árvore. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente. Assim como a semente não é a árvore, mas ela tem em si todo o potencial da árvore que, após um longo período de gestação dentro da terra, germinação e evolução, se transforma numa árvore maravilhosa, trazendo para nós os frutos tão necessários para a nossa existência. Assim também acontece com o nosso princípio espiritual, que começa numa situação assim bem simples e ignorante, como nos diz Kardec no Livro dos Espíritos, e que vai evoluindo ao longo de toda a jornada que vai percorrer ainda nos vários reinos, né, nas várias existências que vai ainda seguindo no seu caminho. E com relação aos animais, ainda existem pessoas perguntando se eles têm alma, né? Sim, eles têm. E
os nossos amigos do plano espiritual são muito categóricos ao afirmarem isso, né? Na questão 597 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os animais, além da inteligência, né, porque eles têm uma inteligência e uma certa liberdade de ação, se eles teriam também algum princípio independente da matéria. E os amigos do plano espiritual, então, dizem que sim, que tem sim, e que sobrevivem à morte do corpo físico, né? Então, essa é uma pergunta muito importante dentro desse assunto, dentro dos esclarecimentos desse tema, porque os espíritos são muito categóricos. Sim, eles têm alguma coisa a mais, não é uma inteligência da matéria, né? E mais para frente a gente vai falar um pouco a respeito dessa inteligência. E na Gênese, no capítulo 3, item 21, Kardec também nos fala novamente sobre isso. E ele diz que a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, está no princípio inteligente, né? Que pré-existe ao corpo físico e ainda continua existindo após a morte desse corpo físico. Então, não resta nenhuma dúvida, partindo dessas premissas, de que o nosso espírito, que hoje é espírito, foi princípio espiritual, né? Um princípio inteligente que foi se desenvolvendo ao longo da jornada, né? Ao longo de todos os estágios. E no Livro dos Espíritos, na questão 79, né, Kardec ainda pergunta se os espíritos são formados do princípio inteligente. E a espiritualidade então diz que sim, que os espíritos são a individualização do princípio inteligente, da mesma forma que o nosso corpo físico é a individualização da matéria. Então a gente vê que Kardec aborda o assunto de várias maneiras diferentes. Ele faz várias perguntas que é para não ficar nenhuma dúvida, né? E na Gênese, novamente, né, no capítulo 11, no item 6, Kardec afirma a mesma coisa, que existe sim esse princípio inteligente e que o espírito é uma individualização desse princípio inteligente. Então, na questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é o espírito? E os amigos do plano espiritual, então, nos dizem o princípio inteligente do universo. Veja bem, o princípio inteligente do universo. Na questão 76, Kardec volta com uma outra questão dentro desse mesmo assunto e diz o seguinte: que definição se pode dar ao espírito? E a espiritualidade diz que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Bom, se o espírito é o princípio inteligente do universo, né? E se são os seres inteligentes da criação, a gente conclui, né, pelo menos do meu modo de pensar, de entender, né, toda a leitura, é que onde há espírito, há manifestação da inteligência. E que para haver a manifestação da inteligência é porque há um espírito. Então, onde há espírito, há inteligência, onde há inteligência, há um espírito. E na questão 606A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Se, então, tanto a inteligência dos homens quanto a inteligência dos animais, se ela vem de uma fonte só. E eles dizem que sem dúvida que essa inteligência vem de uma fonte só. E que nós só estamos, né, dentro da resposta, da compreensão, da leitura e das respostas que a gente encontra, a gente entende que só nós, os seres humanos, que já estamos nesse período de
hominização, né, de humanização, que nós só estamos à frente dos animais por uma questão de tempo, porque nós já estamos há mais tempo nesse processo evolutivo, que os nossos amiguinhos, nossos irmãos menores também vão chegar, né, na hominização. É uma questão de tempo. E que eles estão em relação a nós, assim como nós estamos em relação aos anjos. Bom, vamos fazer isso em doses e por hoje era só essa parte que a gente queria conversar com vocês. Então, meus agradecimentos ao Luiz, meus agradecimentos a todas as pessoas que tão amorosamente têm se dedicado a esclarecer a sensibilidade, o amor e o espírito dos animais. Gratidão.